Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes, advogado especializado no concurso da Polícia Militar daqui do estado do Rio de Janeiro. Nesse vídeo, dando sequência à nossa websérie sobre a pesquisa social, eu vou falar sobre o candidato que foi reprovado por possuir transgressão de natureza grave quando serviu às Forças Armadas ou quando serviu uma outra instituição, uma outra força auxiliar. Então, como vai ser o procedimento nesse vídeo? Eu vou ler a certidão de reprovação, eu vou postar essa certidão aqui também no vídeo, o texto que fala sobre o motivo da reprovação. Vou fazer algumas considerações como que você pode utilizar, quais são os argumentos que você pode utilizar e no seu recurso, e na descrição do vídeo eu vou deixar o modelo do recurso, tá? E vou deixar também o número de um processo lá, para que você possa consultar e utilizar a decisão, a sentença judicial. O processo foi favorável, evidentemente. Assim você vai ter como referência o que vai fazer, tá? Lembrando o seguinte, os recursos administrativos, o prazo para interpor recurso são 3 dias úteis a contar da publicação. Então, lembrando, você precisa ir no saque do CRSP, no Serviço de Atendimento ao Candidato, pegar a sua certidão, verificar se os dados estão certinhos, se o número da certidão está certinho, porque às vezes o nome consta o nome está errado, às vezes o número de inscrição está errado, então você tem que pedir para corrigir isso imediatamente, para depois não ter problema lá na hora de fazer o recurso, ou até, se for o caso, fazer uma ação judicial. Tá, então a primeira coisa é isso que você vai fazer. Depois você vai verificar o motivo da tua reprovação e vai analisar quais são os seus argumentos e vai utilizar aí o modelo que eu vou disponibilizar para você seguir aí. Vai servir como uma orientação para você fazer o seu recurso. Lembrando o seguinte, esqueçam a questão técnica, a questão jurídica. É claro que a gente vai ter que colocar nos recursos administrativos a questão jurídica, evidentemente, mas nada de juntar o processo como fosse uma petição inicial. Você não está requerendo para o juiz, você está requerendo isso para o chefe do CRSP. Se foi a comissão avaliadora da pesquisa social que te reprovou, eles têm uma ideia, que é se o candidato tem, no caso do exemplo aqui, uma reprovação, uma transgressão de natureza grave, é porque pode ser que ele venha repetir essa transgressão aqui, ou seja, o comportamento dele não é adequado. Só que existem uns detalhes que têm que ser observados, que muitas das vezes a pessoa, o avaliador, o policial militar que fez a avaliação deixou de observar, e é um detalhe que você vai levar para o chefe do CRSP para ele poder analisar. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ler para você o motivo. Nesse caso aqui, são 2 motivos, né? Mas o objetivo nosso aqui é transgressão de natureza grave. Vou falar também o que está lá no edital, tá? E vou fazer algumas considerações aí para que você possa utilizar no seu recurso. Então, nesse momento, eu vou tirar meu olho aqui da tela, daqui da câmera, vou ler. Acompanhe então a leitura. Durante a pesquisa realizada, foi constatado que o concursando, no período que serviu ao quartel, teve uma transgressão disciplinar de natureza grave e foi punido com 6 dias de prisão por ter faltado com a verdade junto de seus superiores. Ainda durante a entrevista pessoal, ficou-se sabendo que o candidato do concurso ao curso de formação da PM não comprovou na data prevista ser possuidor de carteira nacional de habilitação para dirigir automóvel, a qual, de acordo com o item 14.1.12 do edital do concurso, nesse caso aqui o concurso é de 2010, deveria ter sido apresentada durante o preenchimento do inventário pessoal, que se deu no dia 1º de novembro de 2013. Como eu falei, a gente está tomando como referência o concurso de soldado de 2014. Tá? Então, essa regra aqui não se aplica ao candidato de 2014, porque já existe lá no item 16 do edital do concurso que a habilitação, a CNH, no mínimo na categoria B, ela tem que ser apresentada no momento da matrícula. Mas, como eu disse no vídeo anterior, a PM não se atualizou em relação ao diploma de escolaridade. Tá? Então, se o candidato for reprovado
por esse motivo, ele vai ter que fazer o recurso, ou então fazer aí a ação judicial, tá bom? Então, o motivo nosso aqui é justamente avaliar a reprovação desse candidato por ter uma punição de natureza grave. Tá? A gente vai fazer agora uma leitura do edital que diz que fala sobre esse assunto. E diz assim: caso tenha servido nas Forças Armadas nos últimos 5 anos, ter sido licenciado no mínimo no comportamento bom. Não ter sido punido por falta considerada de natureza grave, que afete a honra e o pundonor militar na Força Armada ou Força Auxiliar que serviu. Desvinculados à punição e ao comportamento supracitado, será observado ainda o histórico funcional do candidato quando de sua passagem pelas respectivas Forças Armadas. O que acontece aqui nesse caso é o seguinte: o que o candidato tem que observar? Que o edital, lembrando assim, o edital é a regra do concurso. É claro que se o edital estiver contra a lei, vai valer a lei, tá? Mas nesse caso aqui, obrigatoriamente, tanto a administração pública, que no caso é a banca ou a polícia militar, e o candidato, ele se vincula ao que está o edital. Então já vai a primeira dica. Diz o seguinte, vou repetir aqui: caso tenha servido às Forças Armadas nos últimos 5 anos, ter sido licenciado no mínimo no comportamento bom. Então a primeira coisa que tem que ser observada é, se você serviu durante os últimos 5 anos, na data da sua reprovação, 5 anos para trás, você serviu às Forças Armadas, você tem que ter pelo menos um comportamento bom. E por que tem que ser dessa forma? Todo cidadão, quando ele ingressa no serviço militar, no serviço policial militar, ele já é considerado como comportamento bom. Então nós temos o comportamento excepcional, comportamento bom, comportamento ótimo, comportamento mau e o insuficiente. Tá? Então dentro de cada instituição existem essas regras aí. E conforme o passar do tempo, é que vão sendo dado gradações para cada tipo de comportamento. Então todo policial militar, todo cidadão, ele entra na polícia militar e nas Forças Armadas sempre no comportamento bom. Então se ele saiu da instituição anterior, nos últimos 5 anos, ele saiu no comportamento insuficiente ou no comportamento mau, a polícia não vai aceitar, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. E aí ela diz assim: não ter sido punido por falta considerada de natureza grave, que afete a honra e pundonor militar nas Forças Armadas ou na força auxiliar que serviu. Esse ponto aqui é bastante interessante, porque se a gente tomar como referência o regulamento disciplinar da Polícia Militar, que é muito parecido com o regulamento disciplinar do Exército, porque sendo a Polícia Militar e o Bombeiro Militar força auxiliar do Exército, em regra as legislações ou elas são iguais ou são bem parecidas, tá? Então, o que a gente tem que observar, o que a polícia quer saber aqui, é que se o seu comportamento, enquanto militar da outra instituição, seja Força Auxiliar ou seja Forças Armadas, se o seu comportamento, a sua conduta, ela era boa, então para isso você precisa ter o comportamento, ter se licenciado, né, daquela instituição no mínimo no comportamento bom, ou se você teve uma punição, se essa punição, ela independente se ela é de natureza grave ou não, se ela afete a honra e o pundonor militar. Essas são as partes mais importantes. E por que a polícia militar, no caso do concurso, ela limita a isso? Porque a gente vai fazer uma observação agora no regulamento disciplinar da Polícia Militar, que diz o seguinte, que em regra, o policial militar, que ingressar no comportamento mau, ou então que ele tenha uma conduta que afete o sentimento de dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe, em regra, nessas duas situações, ou seja, quando se encaixado nesses itens que eu falei, ou quando ingressa no comportamento militar, e ele tenha até 10 anos de serviço, ou seja, ele seja um policial militar que não é estabilizado, ele vai passar por um conselho de disciplina para verificar se ele vai continuar dentro da instituição. Então, observando o seguinte: se o regulamento disciplinar da Polícia Militar diz que o policial militar, se ele enquadrar, ou seja, se ele ferir sentimento do dever, se ele ferir a honra pessoal,
Se ele ferir o pudor militar e o decoro da classe, ele vai passar pelo Conselho de Disciplina, tá? Para poder verificar se ele está compatível com a instituição ou se ele vai ser licenciado. E também se ele ingressar no comportamento mau. Então, como é que é feito isso? Existem algumas regras e uma delas é quando o policial ele toma uma punição. As punições, se vocês observarem, o artigo 35 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, no artigo 35, diz que existe punições de advertência, detenção e prisão. Então, dependendo da punição, dependendo da punição, a pessoa, a autoridade que vai dizer se vai dar uma advertência. Normalmente, uma advertência ela para punição leve. Se ela vai dar uma detenção, normalmente para detenção ou é leve ou é média. E dependendo da transgressão que esse policial militar venha ter cometido, ele pode ser também penalizado com a punição de natureza grave. Então nós temos aí a transgressão que é considerada de natureza leve, a transgressão que é considerada de natureza média e a transgressão que é considerada de natureza grave. E quando é que se encaixa? Lembrando o seguinte, é a autoridade que vai punir, que vai decidir qual é a situação. Mas é claro que ele tem um parâmetro. Em regra geral, as prisões... Então, o policial militar, ele cometeu uma determinada transgressão. Respondeu lá, fez lá a sua defesa, mas não conseguiu justificar a punição. Então, a autoridade vai lá e pune ele. Até 10 dias, se a autoridade resolver dar 10 dias de punição, até 10 dias, ela é considerada de natureza média. A partir de 10 dias de prisão, ela vai ser considerada de natureza grave. Então, dependendo da circunstância da transgressão, ela vai ser considerada de natureza grave. E aí, como é que é avaliado? Quando a transgressão interfere no decoro da classe, viola o decoro da classe, o pudor militar, o sentimento de dever. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que se o policial militar ele interfere, quando ele comete uma punição, uma transgressão de natureza grave, ou seja, viola todos esses preceitos que eu falei, ele corre o risco de ser licenciado, tá? Então ele vai ser passado por um conselho de revisão de disciplina e pode ser licenciado. Tá? Agora imagina só, se o cidadão que não é policial militar, ele cometeu essa transgressão durante a vida dele na caserna, seja nas Forças Armadas, ou seja em outra força auxiliar, a polícia não quer, porque corre o risco dele cometer aquilo ali, tá bom? Então, o que tem que ser observado é o seguinte, cometeu essa transgressão disciplinar em outra instituição, e se você não conseguiu responder, se você não conseguiu justificar essa punição, ela ficou taxada lá nas tuas fichas, teu comportamento desceu nas Forças Armadas, seu comportamento desceu, ou então que você violou o decoro da classe, o pudor militar, é bem possível que a polícia não aceite você. Até aí tudo bem. Mas qual é o problema de tudo? O problema é que a polícia, no exemplo que eu dei aqui, o ex-militar do Exército, ele cometeu uma transgressão disciplinar considerada de natureza grave, mas ele não feriu o decoro da classe, não feriu o pudor militar, e no edital prevê que somente quando fere esses preceitos é que a reprovação ela vai acontecer. Então, é importante você observar, se você como candidato, durante o seu momento lá nas Forças Armadas, você cometeu uma transgressão de natureza grave, observe, foi ferido o pudor militar, foi ferido o decoro da classe, o sentimento de dever. Observe isso, porque muitas das vezes a autoridade ela pune, dá uma prisão administrativa, pune o militar das Forças Armadas e bota lá como natureza grave. Muitas das vezes, vou dar um exemplo, o militar ele falta 3 dias e aí ele toma uma advertência. Falta ao serviço 3 dias, toma uma advertência. Tá? Depois de um mês ele falta mais 3 dias, aí não vai ser mais advertência, vai ser uma detenção. E 6 meses depois ele falta de novo, em vez de ser 3 dias, ele falta 5 vezes.
Então, a autoridade que vai punir, se ele não conseguir justificar, né, se o militar não conseguir justificar, a autoridade vai punir uma punição mais pesada. Então vai dar uma prisão, que pode ser considerada de natureza grave, mas a falta ao serviço viola esses preceitos de pudor militar, sentimento de dever, decoro da classe? Não, ele apenas faltou ao serviço, por algum motivo, né? Então, no momento que você for fazer o recurso, você tem que observar isso. Se violou o decoro da classe, o sentimento de dever e o pudor não militar, tá? Vamos olhar de novo aqui o edital e para a gente relembrar por que o candidato é reprovado. Vamos lá. Caso tenha servido às Forças Armadas nos últimos 5 anos, ter sido licenciado no mínimo no comportamento bom. Não ter sido punido por ter falta considerada de natureza grave que afete a honra e o pudor militar na Força Armada ou Força Auxiliar em que serviu. Ele está dizendo o seguinte: não ter uma punição de natureza grave que afete essas regras. Então, se você foi punido em outra instituição, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, outra Força Auxiliar de outro estado, o próprio bombeiro militar aqui do estado do Rio de Janeiro, que está ingressando na Polícia Militar e foi reprovado por ter punição de natureza grave, mas a tua punição ela não fere esses preceitos que eu falei, basta você ir lá e falar o seguinte no edital, no recurso. Você vai apresentar, vai contar a tua história, que você foi punido, de fato, mas a tua punição, ela não fere o decoro da classe, o pudor não militar, nem o sentimento de dever. De acordo com o edital, você se encaixa dentro aí das regras e não tem por que você ser reprovado, tá? Então, de forma geral, é assim que você vai utilizar o teu recurso. Eu vou deixar no recurso, no modelo que eu vou disponibilizar, um número de um processo judicial para você ir lá, pega a sentença para você dar uma lida e para você entender o que o juiz fez e você pega alguns argumentos que o juiz colocou ali para colocar no teu recurso. Então eu vou colocar no recurso também uma decisão judicial para você ter como base aí, e não tem necessidade nenhuma de você colocar jurisprudência, muita fundamentação, não há necessidade não. Vai direto no foco, utilize o requerimento que eu vou colocar aí como modelo, tá? Desejo aí para você boa sorte, sucesso, se você for reprovado, tomara que dê tudo certo. Se você for um candidato ainda que vai ser submetido a alguma etapa, já tem noção do que pode acontecer, tá? Então, espero que tenha ajudado. Se você gostou aí, deixa aí seus comentários, deixa seu like aí, deixa sua curtida, tá? E dúvidas pode deixar nos comentários ou então mandar uma mensagem aqui no WhatsApp pra gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.